Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez juntos, né, para mais um seminário aqui na web. Pessoal da Apta Brasil, em parceria com essa galera que está aí na tela, que tem proporcionado esse material para vocês. Antes de mais nada, eu sempre costumo elogiar bastante o pessoal, porque não é fácil sair da rotina de trabalho, uma sexta-feira, né? Mas é elogiável, porque o pessoal sem conhecimento técnico, a gente não consegue chegar a lugar algum. Então, antes de mais nada, aí boa noite, um abração em todo mundo. Tem bastante gente, pelo que eu percebi aqui, que já está logado, e espero que o pessoal entre mais aí. Antes de começar, a gente vai dar alguns recados que eu sempre costumo falar sobre certificado. E hoje eu tenho algumas notícias legais, que teve algumas mudanças aí para melhorar ainda mais. Os certificados vai estar na descrição aí depois, né? O e-mail vocês vão mandar para o suporte@tecnohub.com.br. E também a gente agradece bastante o pessoal aí da TecnoHub, que embora sejam pagos para isso, mas tem sempre aquele carinho de fazer o trabalho legal, né? Não é só o dinheiro, é sempre querer que a coisa aconteça bem, que vocês tenham aí uma boa recepção, que a gente consiga transmitir legal. Foi até melhorada a internet aqui da empresa e tal, para vocês, né? Um detalhe interessante, tudo isso que está acontecendo aqui, a partir de agora está tudo sendo gravado. Então, você teve algum problema, a internet estava ruim na tua localidade, qualquer situação que foi difícil para você assistir, não fica preocupado. A única coisa que você não vai talvez poder fazer é participar no chat, e infelizmente também não consigo responder todas as perguntas de pronto que o pessoal faz, porque às vezes não é pertinente ao assunto que eu estou comentando, às vezes é muita pergunta, e a gente tem um material legal e eu não posso passar muito da 1 hora, que senão acaba ficando cansativo para vocês. Então, teve problema? Você pode ver depois, com calma, e também pode gerar o certificado, não tem problema nenhum. Essa é a novidade, inclusive até para mim. Eu estava conversando aqui com o Bruno antes da gente começar, e mesmo que você tenha perdido, você pode até assistir os que já foram, os antigos. Pode entrar lá no mesmo suporte@tecnohub.com.br e solicitar. Eu gostaria do link para ver todos e tal, e baixar o material de todos e fazer o download de tudo. Você tem disponibilidade para tudo isso. 7 dias após o que a gente está acontecendo aqui, ele vai estar no YouTube, no canal da Apta. Também você vai conseguir ver lá, não tem problema nenhum. Certo? Acho que consegui falar tudo, agradeci todo mundo. Então vamos lá. Pessoal, a gente... Nos últimos 2 seminários que eu fiz, a gente falou sobre as transmissões automatizadas. E esse aqui a gente vai completar a linha de automatizados, né? Então, a gente pode dizer que ele se divide em 2 grupos. Os de acionamento hidráulico e o de acionamento elétrico. O que a gente viu até agora, só para relembrar, é o de acionamento hidráulico. Eu coloquei a parte hidráulica só para ilustrar, que seriam o Dual Logic e o iMotion, que eu vou ter um reservatório de fluido tutela CS Speed com uma eletrobomba que vai pegar esse fluido, colocar pressão dentro do acumulador e, enfim, de acordo com a abertura das solenoides, vai funcionar o sistema engate, seleção e embreagem. Hoje, nós vamos falar desses sistemas aí, do que a gente tem no mercado de elétrico. Inclusive, aqueles que estão vendo, podem estar pensando, meu Deus do céu, EasyTronic GM. Só que tem algumas coisas que foram, como é que eu posso dizer? Talvez o reparador na época não estava bem preparado para essa tecnologia, porque o sistema realmente ele não é ruim. Tanto ele não é ruim, que teve um certo aprimoramento do sistema. A gente vai perceber no decorrer do material aí que os motores elétricos utilizados no EasyTronic da GM são muito semelhantes com a estratégia de funcionamento do 0CT Up Volkswagen e do Easy R da Renault, que está na tela que vocês estão vendo. Então, a gente vai praticamente falar desses 3 conceitos no seminário de hoje, explicando as diferenças, a evolução, as dificuldades, dicas de manutenção, enfim. Então, só para deixar claro aí, a transmissão EasyTronic, ela tem aí os motores de mudança e seleção de marcha, que é essa parte de cima, e o atuador de embreagem. Então, é como se esse sistema ele fosse um misto do que a gente tem hoje de elétrico, 0CT Up e Easy R Renault, e do automatizado, automatizado iMotion e Dual Logic. Por quê? Porque os 0CT Up e Easy R Renault só tem acionamento por motores. Esse aqui combinava os motores elétricos e pressão hidráulica, que inclusive gerava muito problema, porque o pessoal, esse reservatóriozinho aqui, que está aqui, não sei se dá para ver com
com a setinha do mouse, acredito que vocês conseguem enxergar, é justamente onde se colocava DOT 4. A gente vai falar mais à frente. Então isso gerou um desconforto quando entrou o Dual Logic, porque o pessoal colocava o fluido errado. Eles achavam que tudo ia usar DOT 4, aí o frentista do posto ou pessoas que não tinham informação ia lá e completava o Dual Logic e o iMotion com o fluido errado. E isso gerava desgaste no sistema. Mas o sistema em si, a EasyTronic, não é um sistema ruim, de maneira nenhuma. Nós vamos falar ainda alguns detalhes do porquê que acabava dando problema. Aí são as posições da alavanca, né? O R de reverse, neutral, automático, quando dirigir como se fosse o drive do automático, manual, que já era para a época vamos dizer assim, um Tiptronic, né? Tem o mais e o menos para subir e descer as marchas, e o modo esporte. Observação é que eu coloquei na tela. Não temos a posição P de parque, porque na verdade é um câmbio manual automatizado. Então ele tem uma embreagem diferente do carro automático, que a embreagem fica lá com o platô fechado esmagando o disco. Então se eu tiver a primeira marcha engatada, o carro realmente está com uma segurança ali, né? Mesmo que o freio de mão falhe, ele está engatado. Tanto é que a maneira correta de parar os automatizados, desligá-los, é com a marcha primeira engatada. Inclusive no sistema iMotion, se você não fizer isso, ele fica piscando, né? A letra N falando que você está fazendo uma operação incorreta. Então o correto de todos eles é engatar o P, ou melhor, fazer a função de P é engatar D, primeira marcha fica engatada, aí eu desligo. Na próxima partida, é óbvio que ele não vai dar partida, porque ele vê uma marcha engatada. Então você liga a chave, o sistema solicita para que você ponha em N, aí executa a partida e fica tudo tranquilo para você começar o veículo a andar. Nós temos aí então, à esquerda, o motor de mudança e o motor seletor. E à direita, o atuador de embreagem. Então a gente consegue enxergar a dificuldade, a falha, vamos poder assim dizer, né, do sistema. Uma fragilidade que ele tinha. Ele tinha um motor elétrico, com escovinhas que tinham contato direto aqui com o coletor, e isso realmente dava bastante problema, tocando uma rosca sem fim. Essa rosca sem fim, por sua vez, virava essa engrenagem e pisava, como se fosse pisando na embreagem, tirando o pé da embreagem. Então, lógico, se essa escova aqui gastava, o carro entrava em emergência, uma falha aparecia no painel que eu vou mostrar daqui a pouco, e às vezes o pessoal condenava o módulo, a AKS e tal, e era só trocar as escovas. Então, tudo que a pessoa não conhece, fica difícil de trabalhar e de reparar. Aí está, né? Eu coloquei para vocês todos os modos que ele tinha. Se tivesse uma anomalia, ele apareceu o F de falha, e quando eu estava com o scanner fazendo uma leitura, ele apareceria esses dois tracinhos aqui no último parte do displayzinho, né? Que era o download de software ativo, fazendo uma adaptação de embreagem, o Kiss Point, o que fosse fazer a leitura relacionada a usando uma ferramenta de diagnóstico, ele apareceria essa leitura. Aí está um grande problema do porquê que às vezes não funcionava bem. Porque essa própria embreagem, mecanicamente, ela tinha um autoajuste. Ela tem ainda, né? Eu falo tinha porque hoje em dia o pessoal já não está nem, alguns mais querendo reparar, já trocaram, tiraram esse câmbio automatizado, instalaram um câmbio manual, então aí já fizeram adaptações. Mas se você usar essa platô realmente original, facilita muito o trabalho da parte eletrônica. Por quê? Porque ele vai aproximando o platô ao disco, facilitando o Kiss Point, o ponto aonde vai descolar e colar a embreagem, para que realmente possa ter uma saída do carro suave, uma troca de marcha suave. Então esse é um grande... Eu entendo que na época, sem dúvida nenhuma, era muito caro. Era quase proibitivo comparado ao valor da embreagem por exemplo, da Meriva manual. Então o que automaticamente o reparador, até o próprio proprietário do veículo queria? Que usasse a embreagem do convencional. Muitos fizeram isso. Mas, infelizmente, aí diminuía a vida útil, aí começava aquelas coisas, né? Igual aquele chavão que sempre tem com câmbio automático. Depois que mexe, nunca mais fica bom. Mas não fica bom porque não fez a manutenção correta. E aí quando você pega um carro desse realmente funcionando direitinho, feitas as manutenções corretas, ele é muito bom. As trocas de marcha não tem problema nenhum. Uma dica aí que muitas pessoas não conhecem, mesmo que é um carro bastante antigo, já rodando no mercado, mas ele tem
caso, como o engate é elétrico, se ele perder a bateria, arriou a bateria por algum motivo, ele tinha um dispositivo, vocês podem ver que tem a setazinha aí, ó, que eu poderia remover esse tampão, aí no próximo slide ver o que a gente deveria de fazer, ó lá. Ia colocar uma chave de fenda e fazer um aperto em sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio, né? Até oferecer uma resistência. Então, o que eu estou fazendo aqui? É uma maneira de eu pisar na embreagem hidraulicamente, mecanicamente, né? Apertando a rosca sem fim que eu mostrei no outro slide, e aí ele poderia pelo menos ficar em neutro. Em neutro não, a marcha estaria engatada talvez, mas é como se alguém estivesse pisando na embreagem. Então isso era só para fazer o quê? Para colocar em cima da plataforma e levar o carro então para a oficina. Ó, é interessante essa mensagem que está colocada aqui do lado. Por quê? Porque somente será permitido o reboque do veículo com as rodas dianteiras suspensas ou através de guinchos com plataforma, para evitar danos na caixa de transmissão. Então, ó, pessoal, eu acho legal, mesmo que alguns manuais, até Oriente, que eu posso rodar até 50 km, no máximo 50 km, fazendo um reboque de um carro automático, automatizado, CVT, DSG, evitem esse procedimento. O melhor e mais correto, plataforma. Coloca as 4 rodas lá em cima, fica tudo seguro, é melhor, vocês não vão ter problema aí, talvez de, sei lá, uma marcha ter problema e o câmbio dá mais problema ainda aí, né? Aos poucos aí vou tentando responder as perguntas, né? Aqui teve uma pergunta aqui, Jefferson, né? Jefferson Cruz. Essas embreagens recondicionadas vão bem ou dão trepidação? Excelente pergunta, Jefferson. Então é o seguinte, olha, você viu o comentário que eu fiz? Pessoal, até a embreagem original, que não é recondicionada, pegando a do manual, né? A do câmbio manual da Meriva e colocando no automatizado, às vezes diminui a vida útil, que dirá uma recondicionada. É óbvio que tem muita gente boa no mercado. Eu não vou falar mal de recondicionamento, não. Por quê? Tem gente que já tem, não, recondicionado não presta. Não é bem assim, eu acho que todo mundo tem. Você tem que testar. Eu vou ser franco, eu nunca fiz uma que ficasse boa. Nunca vi alguém que falou, coloquei uma recondicionada, ficou legal. Eu tive um pessoal que veio do Rio de Janeiro, não me recordo agora a localidade lá que eles vieram, e o menino me garantiu que fazia muitas com uma recondicionadora lá. Então que ficava bom e tal, né? Mas eu acho que vai de cada um, né? Eu não colocaria, particularmente falando. Porque para você dar uma garantia legal, tem que trabalhar com peça de qualidade realmente, né? E por lembrar o pessoal do Rio, eu queria mandar um abração. O pessoal lá de Saracuruna, lá da Oficina 3000, tem acho que umas 22 pessoas assistindo um treinamento lá com o Cláudio Curti, né? Nesse momento parece que eles comentaram comigo que iam estar vendo o seminário. Abração pro pessoal aí, viu, Curti? É legal, bom trabalho que você tem feito com a galera aí também. Beleza, então. Vamos lá. Olha lá, eu falei sobre o DOT 4. O abastecimento do sistema era feito aí com fluido de freio. Então isso aí gerava um problemaço. Porque o fluido de freio, o pessoal já sabe, é fluido de freio, fluido de freio. Quando entrou o Duologic, que aí é tutela CS Speed, ou algum que atenda, né? O pessoal colocava o fluido de freio no óleo. Até hoje é feito isso, infelizmente, e eles têm incompatibilidade química. Esse fluido de freio, ele dilata todos os vedadores, rasga a membrana do acumulador lá do Duologic, do iMotion, aí gera um problemão. Então, vamos deixar bem claro isso aí. DOT 4 só no EasyTronic. Donofrio, isso não entra mais na minha oficina, mas um belo dia vai entrar. E outra, é só para lançar base, porque a gente vai falar hoje dos elétricos, que é o 0CT Up e o Easy R da Renault. Uma coisa que eu achei interessante colocar para vocês é um material que nem todo mundo tem, e isso pode ajudar muito. É a conexão do chicote do veículo com todos os pinos para você fazer os testes. Muita gente não tinha isso na época, às vezes. E aí o cara fica louco, né? Como é que é? Depois que entrou a eletrônica, eu não consigo mais, né? Vou adivinhar, vou na tentativa e erro. Ainda tem gente furando fio. Onde já se viu isso, né? Não tem condição. E muita coisa vinha Redicam. Pode ver o A54, o A56, o A61, o A63, é tudo CAN alta e CAN baixa. Então, não adianta, aqui é mais por ferramenta de diagnóstico ou osciloscópio. Então, às vezes, nos treinamentos aí, nos seminários, ou mesmo no treinamento presencial que a gente faz aqui na APTA, eu sempre, né,
enfatizo bastante isso. Qual é teu ponto fraco? Trabalha no ponto fraco. Não adianta conhecer o carro, não adianta só, eu sei desmontar câmbio, eu sei montar câmbio, eu quero ser especialista. Não tem jeito. Você tem que conhecer o carro como um todo. Os elétricos estão vindo aí, os híbridos já estão rodando, você tem que se preparar. Senão a gente vai ficar para trás mesmo, né? E por isso é o objetivo do seminário também. Essa outra conexão é da unidade de controle, também com os devidos pinos. Isso aí ajuda muito. Às vezes eu tenho dúvida, não está fazendo tal função. Será que é isso? Será que não é? Então eu vou lá, se eu colocar, olha, a alimentação do 114, 115, 116, 117, é tudo PWM. Então não tenho como chegar e fazer uma verificação, vou só testar lá, vou ver se tem tensão. Não é assim. Se eu não fizer a verificação com osciloscópio, eu não vou conseguir. Então é muito interessante eu saber o que eu estou fazendo. Eu sempre brinco com o pessoal, o significado da palavra aluno, né? A é um prefixo de negação. Quando eu falo que uma coisa é normal, quando eu digo anormal, é porque não é normal. Então esse A, ele dá a ideia de negação. E o sufixo luno dá a ideia de lua ou luz. Então a palavra aluno, juntando o prefixo e o sufixo, significa exatamente o quê? Sem luz. Então é sem o conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento anda no escuro. E quem anda no escuro acaba tropeçando, faz besteira, machuca o pé, faz tudo errado, né? É um sem luz, como a gente brinca com o pessoal nos treinamentos aí. Também coloquei para vocês a conexão dos motores das trocas de marcha. Então, muito importante. Ele é codificado, né? Pode ver que esse número 10 e esse número 20, ele mostra justamente que eu não consigo errar, colocar um conector no outro. Mas também tem a pinagem, é legal para vocês fazerem a verificação. Muito bem. E também coloquei os códigos de anomalia. Gera vários códigos de falha aí, ó. Tá vendo? Todos para vocês poderem verificar. Pode uma hora entrar ainda um carro desse e você está coberto, então, de informação, aqueles que talvez não tivesse o material. Agora, antes da gente entrar aqui para o próximo câmbio, lá, Salvador Marques, isso. A KS da classe A é igual ao da EasyTronic? Não, o sistema de funcionamento é semelhante, mas ela não dá certo. O da classe A, o da Mercedes, esse rapaz aí lembrou de mais outra coisa também complicada, né? Classe A deixou muita gente louco já, né? Também. Mas o sistema é semelhante, mas não dá um no outro. Igual não é. Parecido o sistema de funcionamento, né? Mas uma não serve na outra, não é intercambiável. Beleza, então. Agora, entrando propriamente dito no câmbio, né? Na transmissão JSR, ou melhor, JS3 da Renault, que é o Easy R. Então, ele é um câmbio. Agora ficou legal. Voltando lá, só comentando, então, reafirmando no EasyTronic. Então, lá usa dois fluidos. Usava o fluido de embreagem, lá no GM, que é o DOT 4, perdão, e o fluido de engrenagem, que era um 75W recomendado lá pela GM. Esse agora que a gente está na tela, ele não tem mais dois fluidos. Ele só vai ter o fluido de engrenagem 75W80 recomendado pela Renault, né? Ou algum que atenda, né? Então, todo o engate agora, nós vamos ver aqui 3 motores. Nós vamos ter aqui à esquerda, nós vamos falar detalhadamente, mas é o motor do atuador de embreagem e os 2 motorzinhos em cima do câmbio. Um fazendo seleção e o outro engate. Então, não tem mais 2 fluidos. Isso aí é muito legal, porque evita vazamento, não tem substituição de fluido. Tem gente que fala assim, isso aí não vai virar, Donofre, vai acabar, vai parar. Eu não sei. Particularmente, eu acho que tem campo para todo mundo. Esse sistema é feito pela Sachs. A Sachs é uma subdivisão da ZF alemã. O pessoal não veio com brincadeira, o pessoal é forte. Depois, na parte que eu vou falar do 0CT Up, vocês vão ver que muito bonito o sistema de acionamento, forte, robusto, mecânico, não tem muita probabilidade de falha. Então, eu acho que veio e vai ser útil por um bom tempo na nossa frota. Aí, inclusive, tem todas as informações relacionadas à parte de eixo, né? Qual é a engrenagem, quem é o eixo primário. Isso aí é mais a parte mecânica, mas não importa. É interessante vocês terem também a informação, né? Alguns dos reparadores hoje de caixa automática já não faz mais a parte de câmbio manual, né? Terceiriza o serviço e tal. Eu mesmo, né? A parceria que eu tenho com a oficina lá com o Savazzi, o Gustavo Savazzi, na Kit Automáticos lá na Zona Leste, a gente não... Câmbio, né? Chegou, parte automático, legal. Se é a parte de dentro,
terceiriza o serviço para quem já faz isso, porque, né, aí vocês que escolhem na hora, né? Depende muito da especialização que vocês estão buscando. Muito bem. Aí está toda a descrição, né? Os atuadores, o sensor. Depois eu tenho um negócio para falar sobre esse sensor. Esse sensor aqui é complicado, sensor de velocidade de entrada da caixa. Tem uma dica legal para falar para vocês. O atuador de embreagem, interruptor da ré, tudo isso aí conversa. E o calculador da transmissão. Esse cara aqui, ó, esse módulo, eu acho que vai dar problema pra caramba. Não porque o módulo é problemático, por onde a montadora colocou ele no carro. Ele tem uma cinta prendendo ele bem na frente do câmbio. Qualquer coisinha ali, uma pedra, uma colisão leve, empurrou o radiador para trás, vai pegar no módulo. Então, sei lá, eu acho que isso foi um ponto fraco, é um calcanhar de Aquiles do sistema, mas pela disposição, não pela fragilidade do funcionamento. Legal. Né, a gente tem a visão de não ter o pé esquerdo, né, o pedal esquerdo, a alavanca, mesmo funcionamento muito semelhante, trazendo as mesmas funções lá ainda do EasyTronic, com a função Tiptronic também, engate manual. E aí tudo que se conversa, muito legal isso aí. Então é só para o pessoal deixar bem caracterizado. Eu gosto muito desse mapinha, por quê? Porque às vezes, sei lá, né, esse seminário é um negócio aberto para qualquer um, gratuitamente. Pode ser até que eu tenha, não sei, pessoas que estão nos ouvindo aí que não é da área de manutenção. Às vezes tem um carro, achou legal, viu na internet, viu no Instagram, a divulgação e está nos ouvindo. Então é interessante isso, porque o cara fala, caramba, quer dizer que tudo conversa? O módulo da injeção, o ABS, esse UCH do francês é a unidade central do habitáculo. Então, na verdade, seria como se fosse o módulo que gerencia a carroceria, vai? Body, né? Computer aí. Mas o francês tem essa sigla aqui. E o quadro de instrumentos, que está aqui também, o painel, né? Então, hoje em dia, às vezes a gente olha um painel de instrumentos e fala, é painel. Não é só painel. A Ford é muito comum ela ter o painel, é um módulo, e o módulo de distribuição, às vezes, né? É a gateway da parte de CAN. Então, não é simplesmente as luzinhas acendendo para a gente. Ele é um módulo e muito importante no funcionamento. O Jefferson Cruz aqui está fazendo outra pergunta. Vamos ver o que ele perguntou. Acha essas peças de reposição desse sistema? Agora eu não sei. Qual sistema? Já do antigo, do EasyTronic, ou agora já falando do JS Renault? Deixa ele especificar aí de novo. Aí. Viu? Deixa eu ver o nome dele de novo. Espera aí. Então, Jefferson, manda aí de novo para nós de qual que você está se referindo. Porque talvez eu fui falando aí adiante e não sei exatamente qual é. Bom, mas peraí, vou falar dos dois, vai. É mais fácil. Do antigo tem muita coisa no mercado, muita coisa já revisada, pessoal que mexe com AKS e tal. E as escovinhas a pessoal tem que trocar e tudo. Mas novo, embreagem você encontra novo, atuador tem na internet, maravilha. Agora, da Renault ainda é um negócio meio cedo, né? Então tem muita coisa que não tem, vai ter o sistema completo. Às vezes, eu me recordo há uns meses atrás que o pessoal já tinha feito uma cotação de motores elétricos do Up. Da Renault eu não sei ainda. São semelhantes, mas não são intercambiáveis. Então é novo, né? É novidade. A montadora sempre tem aquela mentalidade de vender como lá na Volks e no Dual Logic, né? O Free Choice, tudo, o robô completo. Então, mas logo mais, da mesma forma que quando entrou o Dual Logic não tinha, e hoje eu tenho nas lojas aí, Crestana e Crestana e outras tantas, que eu consigo comprar o acumulador separado, bomba separada, e tudo, eu vou ter isso logo mais também, eu acredito, do EasyR. Muito bom. Então, assim, essa ideia desse mapa que eu fiz questão de colocar é para o pessoal ver como que a inteligência é rápida da história, né? Então ele pega informação, sinais de vários componentes para poder selecionar a marcha ideal, para poder atuar os devidos atuadores de seleção, de engrenamento, da embreagem, né? Como tudo isso vai funcionar, muito sincronizado. Por isso que também os primeiros, as marchas eram ruins o engate. E hoje, quando você anda com o carro, mesmo sendo automatizado, como eles investiram mais no software, está cada dia melhor para a dirigibilidade, né? O conforto e tal, para o usuário.
Muito bem, esse quadro também é interessante, ó. As estratégias, isso é muito legal, coisa que a gente não tinha antigamente no Dual Logic e no iMotion. Aí já vai ter no painel um visor monitorando a temperatura estimada da embreagem. Aí alguém pode perguntar, Donoff, tem um sensor de temperatura? Não, não tem. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, que eu estou falando bastante. Ah, legal. O Jefferson falou que era da Renault. Então eu já até falei, né, Jefferson? É isso aí. A Renault é o que eu comentei. Ele não... tem, né, algumas peças, mas provavelmente completo. Não vai ter, eu quero só o motorzinho. Então precisa cotar isso aí. Isso, ó, o Bruno tá falando aqui que quando ele trabalhava na Renault, você aí, né, o Jefferson, estava iniciando o sistema, é isso aí. Agora o negócio está evoluindo, né? O pessoal, na verdade, está olhando o mercado, testando o mercado, né? A gente teve alguns automatizados, como por exemplo, não deixa de ser, né? Não é falando mal não, viu, pessoal? Nós temos que ser realista. Eu sou um cara muito transparente com o pessoal aí que faz treinamento com a gente, porque o meu objetivo é que vocês não tenham problema na oficina, né? Por exemplo, o Power Shift. Power Shift tem um conceito semelhante ao que nós estamos falando aqui, porque são acionamentos elétricos. Só que teve um recall monstruoso, tem muito problema, tem contaminação com água, mas você tem que se adaptar, né? Tem que buscar a solução para ele e deixar tudo muito bem esclarecido para o cliente. Eu acho que esse, meu avô sempre comentou, né? O combinado não é caro, então você tem que orientar o cara. Chega e fala, olha, o seu carro, tá, a própria Ford, no caso da Power Shift, estendeu a garantia de módulo por 10 anos, então recorra a essa garantia, indica o cara aí na concessionária. Vocês têm que ter na verdade, o reparador de caixa automática, automatizada, e todos do modo geral. Nós não temos mais aquela figura do cara de unha suja, né? Não é essa a ideia. A ideia é você ser um consultor técnico de reparação automotiva. Às vezes eu não mexo com ar-condicionado, mas eu sei quem é bom desse trabalho. Então eu oriento o meu cliente a fazer um trabalho legal, para trabalhar com gente que é de qualidade também, que vai prestar o serviço legal e atender bem ele. Então essa é a responsabilidade que eu tento passar para vocês. Muito bem, essa parada voltando aqui para a temperatura é importantíssimo. Ela não tem um sensor de temperatura, mas ela consegue calcular por vários sinais, né? Líquido do arrefecimento, a própria rotação de entrada do motor, a rotação de saída, né? Se o cara está lá acelerando o TPS, numa subida, e o sensor de velocidade de saída não vê rotação na roda, ele presume que o cara está esquentando a embreagem e vai ter as devidas estratégias aí que vai tomar para proteger o sistema. Óbvio que vocês perceberam aqui, ó, que quando ele chegar maior que 280 graus, já está comprometendo o sistema, vai fritar. Então o que ele faz? Embreagem aberta, acende uma luz preta e não dá mais condição às vezes não. Se não esfriar o sistema, ele não vai deixar engatar. Então vocês têm que ficar esperto com isso daí. E o que é legal esse painel? Orienta o teu cliente. Às vezes o cara compra o carro, o pessoal coitadinho lá da entrega técnica, nem ele foi orientado como é que esse negócio funciona. Nós temos uma dificuldade muito grande com o brasileiro que ele não gosta de ler. Então ele não lê o manual dele de proprietário. Então você está aí, né, nós reparadores, para orientar o pessoal. Maurício Ferreira fez uma pergunta aqui, cara. Nós temos uma coisa para falar para vocês antes de responder a pergunta do Maurício. Nós estamos numa situação aí, tentando fazer os próximos seminários, talvez não vai ser mais um seminário. Nós estamos em vias ainda. Estamos falando com o pessoal aí da Apta, conversamos hoje com a Ira, com o Bruno aqui da TecnoHub. De repente nós vamos conseguir fazer a coisa televisionada, né? Com uma imagem mesmo. Aí fica mais legal. Eu vou poder ver você, ou melhor, vocês vão me ver, né? E ver o que está acontecendo. Eu não vou ver vocês, não. Mas a gente fica mais assim, fica mais perto, né? Ver, gesticular e tal, é bem legal. Pergunta do Maurício Ferreira. Vocês poderiam até, antes de responder a pergunta, eu estou tendo 1000 ideias aqui, né? Pode colocar aqui, como se fosse uma enquete. Coloca aqui no chat se vocês acham que é legal, que pode ser bom. Dê sua opinião a respeito dessa situação. Se você acha que você concorda, se você acha que é legal ter a imagem. Valeu, gente. A pergunta do Maurício. Os scanners que usamos nas oficinas se comunica bem com essa transmissão ou é como já aconteceu no passado, que teve vários problemas com módulos? Ah, legal. Eu acredito que você está falando, inclusive, de uma época, né, que quando teve uma atualização do Alpha Test, né, se eu não me engano foi essa,
o protocolo não conversava direitinho e acabou perdendo alguns módulos de automatizado Dual Logic e iMotion. Se eu não me engano, foi isso. Não tem acontecido isso, não. Tem conversado bem. É óbvio que o teu scanner, o Launch, o Raster 3, mesmo que seja genérico, mas que ele esteja atualizado, o pessoal hoje, o que eu tenho percebido do pessoal da ferramenta de diagnóstico? Eles estão correndo atrás, né? Porque se eles ficarem para trás, o pessoal vai migrar para a ferramenta que conversa com tudo, que faz DSG, que faz tudo. Então, sem dúvida, já temos ferramentas atualizadas para isso daí. O Jefferson Cruz perguntou aqui de novo. Se ele aquecer, ele entra em emergência? Sim, ele vai entrar em emergência. Vai acender essas luzes, por isso que é interessante o cara ficar de olho na luzinha no painel. Verde tá legal. Quando ela ficar meio cor de laranja, já tem coisa errada. Então o cara já fica esperto. Se for uma serra... E ó, uma coisa que é interessante, pessoal, não é que é ruim, é característica do produto. Então não adianta o cara, acendeu laranja. Vou esperar acender vermelho. Aí não adianta mais, pô. Se ele te acendeu laranja, é para te alertar que você deve parar no acostamento, verifica se tem alguma coisa errada. Às vezes a gente está com a família, eu entendo, beleza. Mas, por exemplo, óbvio, você vai ter que ter critério, bom senso. Eu estou à meia-noite, 1h da manhã, numa viagem com família. Acendeu a luz cor de laranja? Meu amigo, para no próximo posto, mesmo que esteja ficando vermelha lá. Mas eu tenho ainda uma sobrevida, não é vai parar na hora, né? A gente consegue avaliar. Acho que muito importante essa luz de temperatura. Muito bem, essas dicas vão ser importantes para vocês também. Ó. Remoção do conjunto. Então, desligar os conectores, né, dos motorzinhos. 2, remover. Tem um parafuso aí, acho que é 30 ou 27, de plástico amarelo. Então, tem que ser removido também. Por quê? Porque dentro, depois que você tira, aí no próximo slide vocês vão ver, vai ter um parafuso sextavado 8 milímetros. E aí você tem que soltar, extrair esse parafuso para poder desligar do eixo seletor. Aí o pseudo robozinho, né? Eu nunca vi como o reparador gosta de apelidar a peça, né? Não tem jeito. Interruptor do motor, Cebolinha. Interruptor do radiador, Cebolão. Mas ninguém chama pelo nome correto. Então, o importante é que vocês saibam do que eu estou falando. É isso aí. O sistema automatizado vai sair de lá. Temos mais pergunta aqui. Salvador Marques também. Launch é um bom scanner ou só tem nome? Rapaz, esse cara faz umas perguntas bravas. E se eu falar que é ruim agora? Eu que fico mal na frente dos caras da Launch. Não, vamos lá. Então eu sou muito direto. Quem já me conhece aí sabe como é que é. A Launch teve um problema seríssimo no mercado um tempo atrás. Não vou falar o nome do pessoal que distribuía, porque também é falta de ética, mas realmente eles queimaram o mercado. Esse novo pessoal que, no caso aí, representado pela Forta, a Forta vem trazendo, é um grupo fortíssimo, né? Forte. Ele vem trazendo Launch, vem trazendo Tectino, vem trazendo Feb Bilstein. Então, todo esse material que hoje respalda o reparador automotivo na transmissão automática, automatizada, CVT e DSG, sim. É bom sim, velho. Eu tenho um Launch. E o meu não é a última geração. Não é o top lá que conversa com a montadora online. E já faço coisa... Eu faço tudo, para falar a verdade. Eu só não faço online com a montadora, porque quando eu preciso fazer, eu vou na concessionária, porque a gente tem a facilidade em São Paulo. Mas sem medo, pode ficar tranquilo. E se não fosse tão bom, eu não ia falar desse jeito. Eu só ia eu sair pela esquerda, né? Só ia falar que vocês que tinham que decidir isso. O Launch é legal, sim. Muito bem, continuando a remoção. Vocês vão extrair os parafusos também de volta, que está o slide aí agora, e soltar essas mangueiras. Eu sei que talvez vai dar entrada de ar no sistema, mas não tem jeito. É óbvio, gente. Lá na hora, se você conseguir um recurso melhor, espremidinho, isso aqui é procedimento do manual deles, né? Então a gente vê. No dia a dia, eu tive um grande amigo meu que deu aula comigo no Senai do Ipiranga. O nome dele é professor de eletricidade, é o Borodai. Ele dizia que a teoria na prática é outra. Então, isso é uma realidade que a gente constata dia a dia. Então, aqui é uma orientação. Você vê o jeito melhor que você consegue. Eu acho que esse módulo sai sem tirar as mangueiras. Muito bem, ó. Aí sim, extrair o parafuso do cabo massa e extrair esse outro parafusinho, que é o número 3, para poder ter acesso a tirar o atuadorzinho. E extrair o bloqueador que controla a embreagem. Então, agora, ó, aí é um negócio interessante. Esses 5, antes de soltar os 5...
Vejo 4. Girar o parafuso, 4, 90 graus no sentido anti-horário. Esse parafusinho aqui, ó, 4, ele é amarelo e ele é de plástico. Então ele vai fazer como se fosse um limitador interno lá no atuador. Então esse cara não vai poder, depois nos últimos slides vai ter a observação, que você não pode esquecer depois de voltar ele, os 90 graus no sentido, então depois horário. Porque se você na desmontagem fez anti-horário, na montagem você vai liberar ele horário. Maravilha. Soltou esse bloqueador, que é o número 5, é como se fosse um regulador do cabo da embreagem. Aí vai extrair os parafusos por baixo, 7, e o parafuso 8, e aí sim, o acionador da embreagem já sai. Tranquilo, vai sair tudinho. Você consegue tirar ele aqui do garfo da embreagem, ele está na mão. Maravilha. E aqui, ó, fiz até um detalhe em vermelho aqui para ficar bem gritante para o cara não esquecer. Na remontagem, seja substituindo, o que for que você for fazer, aí vai. 9, ó o número 9 aqui, ó. Empurrar o impulsor para a alavanca de liberação até encostar no garfo da embreagem. 10 é o garfo da embreagem. Como se estivesse regulando um cabo. 11, pressionar o bloqueio do mecanismo de encaixe. Aqui, ó, plic, colocou no lugar. Escutaram o barulhinho? Plic. Aí vai fazer esse barulhinho aí. Show. E aqui o vermelho, ó, girar o parafuso 90 graus no sentido horário agora, que é justamente o contrário do anterior, ó. Aqui era no sentido anti-horário, desmontagem. Agora, sentido horário, montagem. Beleza? Quem quer esperar? Juninho, suspensões. Tem algum aparelho específico que entra em todos os sistemas de câmbio automático? Rapaz, eu vou te falar. Eu sempre falo com o pessoal nas aulas que às vezes você tem 5 scanners e falta algum, né? Eu vou dar uma dica que é sempre a dica que eu dou para todo mundo. Qual é o aparelho que eu vou determinar ter na oficina? Quem vai dizer isso, Juninho, é a demanda de carros que você tem. Por exemplo, se você faz muito francês, às vezes é melhor ter uma ferramenta dedicada. É melhor você comprar o Lexia, o Jagbox. Se você faz muito Volkswagen Audi, às vezes é melhor você comprar o Odis ou até mesmo o VAS, né, que ainda é uma versão antiga, mas faz muita coisa. É isso que vai dizer. Agora, genérico é o que disse. Eu vou ser franco para você. Lá na oficina, o que a gente tem? O Launch e um PDL 5500. PDL é um excelente scanner, só que eu acho que o custo-benefício hoje é caro, né? Mas ele é muito bom, conversa rápido, tudo em português. Eu acho que né? Mas o Launch, eu acho que o custo-benefício é legal também. E já tem uma ferramenta hoje dentro da tela do Launch, que mesmo que não venha em inglês, ele tem um tradutor. Você clica lá, ele te traduz, te dá uma tradução próxima, meia Google Tradutor, mas dá para você tecnicamente entender legal. Né? Não vai te deixar na mão, não. Essa é a minha visão. Né? Quem tem 3 tem 2, quem tem 1 não tem nenhum. É mais ou menos assim. Tem sempre que ficar ligeiro. Cláudio Curti, ó o Cláudio aí, falei deles, né? Na substituição da embreagem, o sistema vai se auto-ajustar? Na substituição da embreagem, o sistema vai se auto-ajustar. Então, Curti, é o seguinte, velho. A gente aproxima mecanicamente, mas eu vou ser franco para você. Já fizemos um Logan que ficou perfeito. Colocamos lá, tal, aproximei, não precisou de nada. E teve outros carros que se não fizesse a adaptação via scanner, ele não ficou com a saída de marcha legal. Então é meio... Eu acho que porque o sistema eletrônico, você sabe, né, tão bem quanto eu, você também já está na estrada faz tempo, né, Curti? Que ele... Às vezes você faz o serviço exatamente igual, alguns carros, devido à numeração de módulo, alguma coisa do tipo, precisa de uma adaptação, outros não. Mas eu posso te afirmar, porque eu já fiz. Logan foi um que eu tenho certeza que montou tudo bonitinho, aproximei, fiz o ajuste mecânico, show de bola. Ele reconheceu tudo, não precisou nem de entrar com o aparelho. A gente entra por via das dúvidas, né? Para ver se não tem nenhum erro, tal, ver se está tudo funcionando direitinho, vem listar dados para ver se está tudo ok. Mas normalmente ele pode fazer sim, mas não é uma regra. A regra é não ter regra. Eu falo isso sempre, né? Porque isso é legal vocês entenderem. Porque o que eu quero dizer com a regra não ter regra? A engenharia, queira ou não, é preciosista. Então, assim, às vezes o cara quer fazer um detalhe para ter o diferencial. É esse diferencial que às vezes arrebenta o reparador na ponta lá, né? Porque as nossas informações, elas têm que ser é uma gama muito grande. Só que, em contrapartida, do limão vamos fazer uma limonada.
vocês têm que ser qualificados para fazer o trabalho. E queira ou não, isso valoriza a tua mão de obra. Então aí a gente entra num âmbito que é complicado de falar. Porque aí o errado, quem é? É o cara que prostitui a mão de obra. Que faz, às vezes, o serviço na garagem dele, como ele não tem uma empresa, como ele não paga funcionário. Então ele tem lá, cobra lá R$30 para trocar uma pastilha. Esse é o problema da reparação. Então, agora, resto, fora isso, eu acho que fazer o quê? Nós temos que estudar mesmo. Nós vamos morrer estudando. Outro dia o cara falou, a profissão de vocês é pior do que de médico, né? Porque o corpo humano, ele continua o mesmo. O carro não, cara. O carro muda todo dia, né? A tecnologia do médico melhora. Hoje ele opera lá por laparoscopia, tal, não precisa mais abrir um monte de gente. Mas o coração continua coração, né? A gente não, o motor mudou, agora é 3 cilindros, turbo alimentado, tecnologia complicada. Então, mas enfim, nós estamos aí para isso aí mesmo. Ó, essa dica é uma dica legal. Lembra que eu falei que ia falar sobre o sensor de velocidade? Olha o que os caras me aprontaram. Se você tiver que trocar o sensor de velocidade, você vai ter que dar uma pendurada na mecânica, no powertrain, usando aquele suporte. Cada um faz do jeito que achar mais legal. Tem gente que só apoia no cárter embaixo por uma ajuda, né, um cavalete. Aí vai ter que extrair esses parafusos 2, que é o suporte do coxim, por isso que a mecânica tem que estar solta. E olha aonde o sensor está, embaixo do suporte do coxim. O cara fala, esse cara é louco. Não é que ele é louco, é que ele protegeu. Você viu como o sensor ficou protegidinho ali? Mas é isso aí. É bom o cara saber com antecedência, porque se você já sabe quanto que você vai ter que cobrar de mão de obra, né? Já não é uma mão de obra simples como você tiver acesso num sensor facilmente lá. Então, essa é uma dica muito importante. Legal, gente. Então, da parte do automatizado elétrico, tanto do EasyTronic, que veio migrando, e aí depois para o EasyR, que falamos da Renault, é o que a gente tinha para falar aqui. Façam o download desse material, vai ser muito bom. Aqueles que já têm, talvez, o manual, mesmo assim, baixe o material, porque pode ser um complemento. Às vezes tem coisa que a gente coloca aqui, que é da vida real, é frota, às vezes é boletim, é dica. Então, vai lá, coloca junto com a tua literatura técnica. Legal, antes da gente passar para o 0CT Up, o Anderson fez uma pergunta aqui, ó. Depois de um reparo, é necessário rodar com o carro para alguma adaptação? Excelente pergunta, Anderson. Muito bom. Hoje em dia, pessoal, tudo que é gerenciado eletronicamente. Deixa eu ficar de olho aqui no horário. Como é que tá nosso horário aí, Brunão? 7h32. É isso aí. Então tá indo bem pra caramba. Ó, respondendo a pergunta do Anderson. Tem alguns manuais, o manual da Audi, ele é bem claro em dizer, depois de uma reparação de um câmbio, só que no caso lá é automático, né? Você deve fazer um test drive com o veículo de 100 km. O manual da Audi pede para rodar 100 km para ele fazer toda a adaptação devida. Aí alguém pode dizer, mas isso é automático e é Audi, né, velho? Não tem nada a ver, não. Então pode ser sim. Não vai precisar rodar 100 km, mas é sempre. Por que é importante fazer a autoadaptação? Porque vamos entender como é que o módulo trabalha. O módulo ele foi apresentado na linha de montagem. O carro está saindo lá da linha de montagem, fresquinho, tudo novinho, cheirando novo, banco novo. Como é que está o câmbio? O câmbio é 0, com todas as folgas dentro do padrão original. Como é que o módulo começa a fazer a leitura desse cara? 0. Novinho. Só que aí o que ele vai fazendo com a vida, o desgaste do câmbio? Ele vai compensando os desgastes. Desgaste da espessura do disco da embreagem, carga das molas e assim sucessivamente. Quando um carro é hidraulicamente aplicado, piorou, porque aí ele memoriza a vazão das solenoides. Então é mais uma coisa para ele memorizar. Mas mesmo que seja como esse, que é engate elétrico, precisa sim. É o correto, sempre, nunca entregar o carro para o cliente assim que o carro ficou pronto. Por isso que eu sempre oriento, a gente tem que ver o tamanho da nossa perna. Eu consigo dar um passo de 1 metro? É isso aí. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo fazer um câmbio por semana? É isso que eu vou fazer. O que eu percebo hoje em dia que às vezes prejudica um pouco o reparador é que ele vê lá, por exemplo, quantas injeções eletrônicas vocês precisam fazer para ganhar R$ 2.500? Limpo no bolso? Talvez 10? E eu consigo ganhar R$ 2.500 talvez fazendo um câmbio. Né? Um exemplo.
Então eu não preciso correr, nem posso correr, porque é muito detalhado. Eu estou falando de um câmbio automático, né? E automatizado não fica atrás, porque também não é tão caro assim para trocar a embreagem, mas tem um valor agregado. Mas você não precisa correr, não é que não precisa, não pode correr. Aqueles que já fizeram treinamento aqui na Apta, o que me conhece, já até de seminários e tudo, a gente sempre fala da figura, virou uma figura didática já, né? Que é o gorila. O gorila representa o cara que não conseguiu detectar os erros que o cliente cometeu e ele põe o gorila para dentro da oficina, né? Parece aqueles bonequinhos dos Gremlins, né? Quando joga água, eles viram um monstrinho lá, né? É isso aí. O cara paga o mico, quando ele entra para dentro da sua oficina, o miquinho que era pequeno vira um gorila. Quem é esse gorila? É o cara que vai com você embora para casa. É você que não para de pensar no problema do cara. Essa semana eu coloquei até um áudio, rapaz, lá em casa, para o pessoal escutar, para minha menina escutar, a Estela escutar. Aí o que aconteceu? O Marcão desesperado lá, rapaz, com um amigo nosso aí, com um áudio, um 5HP19. E ele doido lá, Donoff já fiz isso, Donoff já fiz aquilo, e trava a bomba, e prende tudo. É natural, isso aí é natural. Não estou falando que ele comeu bola, que ele não identificou o gorila. Mas nós temos que nos preocupar com isso. Por isso que é importantíssimo o atendimento ao cliente. Você tem que tirar tudo dele numa conversa franca, fazer ali um diagnóstico. Às vezes a gente consegue identificar o mico que ele pagou. Aí eu não coloco o gorila para dentro da oficina. Então, é isso aí. Tem que ter muito cuidado e fazer as devidas adaptações. Sim, termina com o tempo. Não está com ali o negócio, já estou passando da hora de entregar o carro. E isso daí vai ser muito importante, porque fazendo a adaptação vai ficar melhor, fica bem legal. O Jefferson fez outra pergunta. Vai bem tirar o empenho o empeno do volante desses sistemas para o IZR? Então, é o seguinte, pessoal. Como hoje em dia, volante do motor está um preço muito, muito acessível, mesmo na concessionária. Tem um probleminha quando você tira material da face do volante. Porque aquela face do volante é o limitador do disco da embreagem. Então, o Kiss Point, que é a adaptação que o módulo precisa fazer para saber exatamente o momento que ele descola o disco do platô, ele vai ser alterado. Você empurra o conjunto todo, teoricamente, para dentro do motor, em relação ao motor. E isso pode causar problema. Então, eu desaconselho fazer retífica de volante. Donoff, mas eu conheço um monte de gente que já fez. E eu conheço também um monte de gente que fez e depois não conseguia mais fazer a adaptação. Então é muito complexo. O certo seria o quê? A mesma quantidade que o torneiro tirar na face, ele teria que fazer um shime, um calço, né? E colocar atrás do volante na fixação, entre o virabrequim e o volante. Agora me conta, quem que vai fazer isso? Dificilmente encontrar um torneiro que consiga fazer ou que tenha a disponibilidade de querer fazer. Muito bom, pessoal. Vamos tocando em frente aí, então. Agora nós vamos falar da transmissão 0CT Volkswagen Up. Inclusive já tem a comparação aí das duas na tela. A da esquerda é a 0CT e da direita é a 0CF. É uma nomenclatura que a Volkswagen usa. Então a da esquerda é uma transmissão automatizada, de 5 marchas, e a da direita é uma transmissão manual, né? Já vamos falando desde agora. Não dá para tirar um e colocar o outro, né? Nós vamos falar daqui a pouco o porquê. Aí está a disposição onde que se encontra, né? Então o atuador de embreagem elétrico é denominado VX64, o atuador da transmissão VX65, o TCM, ou módulo de controle da transmissão, é o J514 e a alavanca seletora das marchas é o E313. Então elas se conversam barramento CAN, via barramento CAN. Olha aí o porquê das diferenças. É outra caixa, não dá. A disposição do garfo é diferente, o apoio do garfo de do 0CT é em cima, o apoio da 0CF é embaixo, então é outro câmbio. E é outro câmbio até em relações, eu coloquei mais adiante aí para vocês vão ver. A primeira e a segunda também não são iguais. Olha aí, nem lembrava que já era agora. Esse aí, ó. É interessante isso aí, os dados técnicos da transmissão. Pode ver que a primeira e a segunda marcha, coloquei até uma marcação aí, né?
Ah, o marca-texto. Acendi. Faltou a palavra. Obrigado. O Bruno tá me ajudando bastante hoje. Então é o seguinte, ó. Pode ver que a relação é diferente, ó. Tá vendo? Não, isso aqui é para ter uma melhor o aproveitamento de arrancada do carro. E uma particularidade, ó. Velocidade máxima se alcança na quarta marcha. Como que significa isso daí? Então é o seguinte. Às vezes o cara vai chegar... Por que é importante você conhecer o sistema? Porque o teu cliente, ele vai chegar às vezes lá na oficina e vai falar assim: ô rapaz, eu comprei esse carro aqui e eu já percebi que quando eu tô na reta, na estrada, na reta, não na descida, numa reta, um retão, indo lá para Cuiabá, perde de vista, né? Você vê fazenda de soja para um lado e para o outro. Vai, não tem curva, não tem nada. Mas eu coloco em quarta e estico o carro, ele atinge lá a velocidade, sei lá, 140 km por hora, não sei se dá isso aí. É um exemplo, é hipotético. Aí quando eu ponho quinta, ele não progride. Ele continua no 140, não passa disso. É isso mesmo, essa é a proposta. A ideia é economia de combustível. Por causa das relações de marcha, mesmo que ela seja um pouquinho mais longa, a quinta, mas é pouco, a ponto de potência versus peso do veículo e a relação de marcha, o giro do motor vai cair, se torna mais econômico, mas não há uma progressão de velocidade final. Então isso não é defeito, é característica do produto. Olha a importância de você estudar e conhecer o sistema, porque aí se o rapaz, dono do carro, vem lá e pergunta isso para você, você fala: não, meu amigo, isso daí é assim mesmo. É a característica do produto, do carro que você comprou. É para economia, E aí explica pro cara, o cara vai entender, né? Que se ele quiser andar mais, ele tem que comprar um carro de potência maior. Não é aquele, é a proposta desse aí. Não tem o que fazer. Muito bom. Aí, de novo, né? Ah, uma particularidade, ó. Esse carro, como eu falei, né? Que ele conversa tudo por CAN, até hoje, todos os outros automatizados, ele tinha uma ligação mecânica com a caixa. Esse aqui não. É o conceito Shift by Wire. É tudo por CAN. Não tem mais nada lá. No pezinho da nossa alavanca aqui, ó, vai ter as informações passadas para um módulo e que vai fazer o carro. Dá até para a gente voltar lá de novo, ó. Aí, ó. Vai ter a conversa toda aqui via CAN e vai ter as estratégias devidas que o módulo... Vocês viram onde está o módulo aqui? Ó, embaixo do paralama esquerdo, né? Um lugarzinho meio, como diz o carioca, sinistro, né? Vai poder quebrar isso aí numa colisão, qualquer coisa do tipo. Muito bem, olha lá o painel de instrumentos. Embora esse aqui seja na versão Highline, mas a gente sabe que ela vai ter todas essas indicações aí. Pedal de freio não acionado, aplicar o freio de estacionamento, não deixar o cara esquecer, alavanca seletora na posição neutro, uma tela multifunção que aparece tudo aí no painel, e novamente, semelhante ao da Renault, lá, advertência de temperatura da embreagem. É muito importante. Isso aqui eu achei fantástico do sistema, porque avisa para o dono do carro que o negócio está aquecendo, né? Isso não tinha nos outros. Muito legal. Aqui, inclusive, eu coloquei a descrição diretamente do manual, né? Quando que está vermelho é uma falha, quando está amarelo não é possível engatar as marchas, vai te dar passo a passo o que pode ser um superaquecimento também, como que fez, foi um algoritmo que ela fez, tudo certinho, e as possibilidades do que eu posso ou não. Isso é legal orientar o cliente. Não deixem de fazer isso, traz o cliente para perto de você, isso fideliza, o cara vai, caramba, olha que legal, agora eu sei para que funciona, tal. Aí também, né, a transmissão manual automatizada superaquecida, de novo, lá. E ainda pede para pisar no freio, para você parar. Aí tem toda a descrição bonitinho. É interessante isso aqui, ó. O veículo com transmissão manual automatizada não está protegido contra o seu deslocamento involuntário, ou seja, não tem a função auxílio subida. No up, viu, pessoal? Então, inclusive, passou batido, devia ter falado isso lá na Renault, mas está em tempo ainda. O sistema Easy R tem a função creeping, que é a função auxílio subida. Ele não deixa o carro voltar. E não é usando freio, é na própria embreagem, gerenciamento da embreagem. No up não tem. Não é que está com defeito. Aqui o próprio manual já comenta que é uma característica do produto. Muito bem. Atuador de embreagem, VX64. Vamos falar um pouco dele aí, como é que ele funciona. Então, olha que interessante. Lembra que eu comentei que ia ter um sistema robusto, parrudo, que ia ser legal? Tá aí, ó. A estrutura dele é essa daí. Ele tem um sensor dentado, dentado, é o elemento principal.
essa meia-lua azul. Alguns aí até vão lembrar daquela catraquinha de autoajuste dos Escort, né? Mas não é, aqui não é ruim que nem era no Escort lá não, viu, pessoal? Esse aqui funciona direitinho. Até então não tem tido muito problema. Eu tenho um amigo meu, Alexandre, lá da concessionária Comeri de Santos, e a gente sempre bate um papo e tal, e ele tem falado, às vezes o Up deu um pouco de problema de motor, vazamento, mas as embreagens estão aguentando muito bem. O sistema robotizado aí com motores elétricos superou as expectativas, enfim. Temos aí uma mola helicoidal, ela faz uma função para reduzir as oscilações quando trabalhar essa meia-lua azul, né, que é o setor dentado. Temos um êmbolo da coifa aqui, o batente inferior, o batente superior, uma carcaça de alumínio e a mola de compensação. Nós vamos ver como essa mola trabalha daqui a pouquinho. Olha que legal. Isso aí é o êmbolo de acionamento da embreagem. Então ele é um êmbolo que tem uma carcaça exterior de plástico, uma coifa, para não entrar pó aqui, né? A mola de pressão que empurra esse conjunto para trás, uma cunha de bloqueio, ressalto plástico, esfera guia, porta-cunha, peça interior e roda livre com roletes. Nós vamos ver o que é isso aqui. É igual se fosse uma roda livre, só que a roda livre, uma embreagem unidirecional, uma placa de partida de moto, ela funciona no sentido giratório. Aqui não, funciona linear. Nós vamos ver que muito interessante. Olha lá que interessante que é. Então vamos supor, nós temos aqui balanço de forças entre as molas do platô. Mola do platô é simbolizada aqui, ó, vermelho. Beleza? E a mola de compensação, que é simbolizado com o tracejado amarelo. Então aqui, ó, a mola de compensação amarelinha e a mola membrana do platô vermelha. Então é óbvio, o platô vai estar empurrando sempre para trás. O êmbolo está aqui e essa mola está ajudando, vamos assim dizer, compensando o trabalho que esse motor vai fazer. Tá vendo o azul aqui no meio, ó? O azul, o motorzinho elétrico, ele só desequilibra as forças entre as molas. Então, quando esse cara aqui começa a rotacionar, que esse setor dentado começa a ir para cima para pisar na embreagem, quando ele chegar num dado momento, a mola amarela, o que ela vai fazer? Ela tende a distender e empurrar, ajudando o motor. Então, o motor faz com que a mola amarela ganhe da vermelha. Quando estiver fazendo o processo ao contrário, tirar o pé da embreagem, o motor vai virar no sentido contrário, aí a mola membrana vai começar a empurrar para trás. Quando esse cara descompensar a carga da mola amarela, ou pisa ou tira o pé da embreagem. Então, para que foi feito essas molas? Para justamente aliviar a carga que o motor elétrico, e também, no caso, ele pode ser menor. Ficou muito legal. E eu acho assim, funcional. Não é uma coisa que está... Por exemplo, o Kisspoint é totalmente eletrônico, né? Toda a parte eletrônica a gente acaba sempre ficando na mão do software. Aqui não. Aqui o reparador vai ter coisas que ele vai poder reparar mecanicamente. Inclusive, eu acho que como tem um conceito alemão, a ideia é ser durável, né? Porque a ideia dos japoneses e dos alemães é fazer carro que dure, que não quebre com tanta facilidade, né? Olha que legal, a gente consegue entender a compensação do desgaste da embreagem. Vamos ver se a gente consegue esclarecer bem aí mas apesar que a ilustração está excelente, né? Vamos prestar bem atenção então. Aqui, por exemplo, quando a mola membrana empurra isso aqui para trás, ele está em repouso, tá vendo? Ó, a cunha que está entre os dois roletes está em repouso, não tem problema nenhum. Então, nesse momento que acontece isso, é como se voltasse e fizesse o Kisspoint, compensou o desgaste do disco. Quando a nossa meia-lua aqui, ó, o seletor, vai pisar de novo na embreagem, o que vai acontecer? A cunha vai entrar aqui no meio dos dois roletes, vai empurrar eles para fora. Tá vendo que aqui tem uma parte de cor diferente? Parece um acinzentado. Essa carcaça é de aço. Então eu tenho o rolete de aço no aço, empurrando todo o conjunto para frente, pisando na embreagem. A cada vez que pisa-se e tira-se o pé da embreagem, aproxima o desgaste e faz um novo Kisspoint. Então o módulo não tem um trabalho muito grande. Isso aqui, na verdade, gente, ele substitui aquele ajuste manual que a gente viu lá do Easy R. Então um ajusta manualmente e o outro manualmente mais automático, que é isso que a gente está vendo aqui agora. Acredito que
ficou legal, né? Deu para entender. Se ficou alguma dúvida depois, apesar que a ilustração é clara, é muito clara, né? Mas se ficar alguma dúvida, vocês perguntem, a gente tenta responder. Muito bem. O atuador de seleção de engate, que é o VX65. Então, Então, voltando aqui, só um minutinho. Esse cara aqui, ó, para que ele atue, ele tem um motor. Então, eu tenho um motor do atuador da embreagem. Um motorzinho elétrico. Agora, no sistema de seleção e engate, eu tenho mais 2 motores, que é motor 2 de engate é o V529 e motor 1 de seleção é o V528. Então, 528, seleção, 529, engate. Então, qual vai ser o funcionamento? Acho que tem um mais claro. Isso, ó, show de bola aqui. Ó. Quando o motor V528 precisar selecionar a marcha, ele vai tocar uma sem fim, que vai tocar outra sem fim, tudo de nylon isso aqui, tá? Muito, muito forte, muito robusto, não tem a tendência de quebrar com facilidade. Então, esse motorzinho vai jogar o eixo seletor para cima e para baixo, selecionando a marcha. Assim que o módulo tiver selecionado qual é a marcha, aí entra o motor V529, se valendo de outras sem fins, levando então, fazendo um movimento de rotação do eixo de engate. Então, tranquilo. Um seleciona, o outro engata. Muito parecido com o EasyTronic, lá do primeiro que a gente viu da GM, que também tinha um motor de seleção e um de engate. Eu acho legal isso porque teve uma época da evolução dos automatizados que eu achei que ele estava morto. Falei, nunca mais vão usar motor elétrico. E aí ele voltou e com melhorias e está sendo, parece que, bastante funcional, né? Isso é legal. Isso aqui é uma representação gráfica do ajuste básico do atuador de engate. Então, o módulo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer um passeio do garfo. Cada vez que ele está tentando aqui, ó, ele está fazendo a leitura do espaço. Quando ele chega no neutro, ele varre essa leitura e começa a fazer, aqui na segunda figura, esses outros espaços aqui, ó, várias vezes. O que ele faz com tudo isso? Quando ele chega lá no final, ele bate e volta de novo. O módulo memoriza esse formato. Então ele sabe exatamente aonde que o motor deve parar do atuador e do seleção. Então ele faz toda essa leitura primeiro, memoriza tudo isso. Por isso que entra um negócio importante da gente falar aqui agora. Se eu tiver um desgaste físico, né, um garfo com folga, uma bucha com folga, alguma coisa, o módulo não consegue corrigir, porque aí é um desgaste mecânico. Então não inventaram ainda um computador que vai ser tão eficiente quanto os nossos ouvidos e o nosso tato. Então vocês não esqueçam da onde nós viemos. Nós somos mecânicos, reparadores. Continue com o feeling de tentar, olha aqui, eu estou escutando, o barulho vem daqui, a tentativa, isso é muito importante. O dia que eles inventarem um software ou um robô que faça isso, a gente está desempregado, né? Acabou o nosso trabalho. Mas eu acho que isso aí é muito improvável, né? A tecnologia chegar a esse ponto, acredito. Muito bem, esse é o ciclo das trocas de marcha, como eu já comentei, né? Então ele vai conversar. Solicitei na alavanca E313, manda essa informação para o módulo J514 e aí ele decide. Piso na embreagem primeiro, sempre, né? Vou para o VX64, sempre, atuando o motor V530. Depois eu vou fazer V528 e 29, a seleção e engate das marchas. É nessa sequência aí o ciclo das trocas. Muito bem, salientando novamente a posição, cuidado aonde esse cara fica, né? Porque pode ter contaminação com água, pode ter enchente, pode ter um monte de coisa. E aí o cara vai falar, Donoff, se pegar um enchente aí já contaminou o carro todo. Hoje em dia o pessoal tá passando com água pela porta, né? O pessoal aqui do Ipiranga, certa feita, uns dias atrás aí, ficou debaixo d'água. É complexo o negócio. Então, água e outra, uma colisão, né? Qualquer batidinha aí vai quebrar o módulo, vai ter problema aí de conectores e tal. Fiquem atentos. O sensor de rotação de entrada dele, o G182, ele é excitado pela engrenagem movida da primeira velocidade, a posição onde ele fica aí. E ele é um sensor de efeito Hall. Muito bom. O Jefferson fez uma outra pergunta. Esse motorzinho dá reparo igual os do EasyTronic? Boa pergunta. A gente aqui no da escola, eu tentei com o pessoal, só que o do EasyTronic, ele era mais fácil de abrir. Esse aqui tem uns grampos
que às vezes na hora de você abrir, às vezes você pode quebrar o grampinho, mas dá sim. A gente teve analisando lá, eu não consigo sacar o sem fim, mas dá para fazer por trás. Então vai ter que ter um pouco de criatividade, né? Como o próprio Einstein dizia, vale mais a criatividade do que a inteligência. Então vocês, o reparador brasileiro é extremamente criativo. Ó, não vamos nunca usar a palavra gambiarra, hein, galera? Isso não é gambiarra, é criatividade, desde que faça com propriedade e embasamento técnico. Fazer coisa que depois não vai ter como dar garantia, vai quebrar, vai colocar a família do proprietário do carro em risco. Isso não pode. Isso aí, faça no carro da pessoa como você gostaria que fizesse no seu. Né? Então isso é muito importante, mas é isso aí, a troca da escovinha vai ser possível fazer, mas é uma coisa nova ainda, né? Tem que desenvolver ferramentas, aquele jeitinho. Muito bem. Aí nós temos, ó, ele é muito semelhante, inclusive o conector dos motores, então, tem os elementos de efeito Hall aí dentro e tal, é muito semelhante ao da EasyTronic GM. Então ele funciona, é muito inteligente. Pode ver que ele não tem, como lá no Dual Logic iMotion, sensor de seleção, sensor de engate para saber se foi ou não. Como é que ele faz isso? O que é um anel gerador, uma roda geradora de impulsos? Na verdade é uma roda com norte-sul, né? Vários nortes e vários suls aí, né? O que ele vai fazer? Ele vai ler esse magnetismo e vai saber exatamente para que lado que está virando o motor e em que rotação. Se ele sabe para que lado foi, ele sabe também calcular um deslocamento linear. Então eu sei se foi pisado na embreagem, se eu preciso tirar o pé mais, se precisa pisar mais e assim sucessivamente. Pisar que eu digo é ilustrativo, né? Porque não tem onde pisar, mas é como se tivesse alguém pisando na embreagem. É isso aí. Carcaça de alumínio, tá tudo certinho aí para vocês. Muito bem. Dica de manutenção. Tá vendo aqui, ó, nessa cavidade semisférica, que eu fiz até um detalhe aqui em vermelho? Não usar graxa. Nenhum tipo de lubrificante pastoso, nada. Porque ele pode gerar... O que acontece com graxa? Aqui, a parte de baixo, ele tem contato com pó, até pode grudar areia, né? Do próprio funcionamento da rua mesmo, né? Enfim, no tempo, na parte externa do veículo, e ele vai causar um efeito abrasivo, e isso não é legal, né? Vai desgastar mais ainda. Hoje o homem da pergunta é o Jefferson. Pode usar as escovas de furadeira ou tem uma específica? Então, o que vocês vão ter que fazer aí, Jefferson? Vai ter que tirar a escovinha e medir. Fazer igualzinho a gente fez nos EasyTronic da vida, né? Sempre. Às vezes alguns materiais das escovas, você pode lixar ela, adaptar ela para o espaçozinho lá. Isso é um serviço de relojoeiro, né? Mas sim, a teoria é que eu nunca fiz nenhum ainda. Os que a gente abriu aqui, deu para ver que é muito semelhante. Então, mas cuidado, hein, galera? Tenham sempre a ideia de fazer de uma forma que fique realmente com garantia. E a outra dica que eu dou é que a direita aqui, né? A esquerda é o atuador e a direita seriam os atuadores de engate. E o de seleção é semelhante também. Ele é de nylon. Então ele tem esses posicionamentos aqui, tá vendo esses dois traços nas marcas de montagem. É como se estivesse montando ele no neutro. Isso é uma dica. Donofrio, mas eu não vou abrir isso aqui. Depende, eu acho que logo mais a gente vai abrir. Vai abrir em que sentido? Vamos supor que teve uma colisão, quebrou a carcaça. E o outro, de outro dia, às vezes vai acabar ficando com... Trocou um, trocou dois. Às vezes de dois vai dar para fazer um. Eu já percebi que isso vai ser possível ser feito, né? E aqui também, a parte de dentro, essa parte, como não vai ter contato com a parte externa, aí sim, aqui eu posso pôr uma pouquinha, né? Algum pessoal gosta de usar graxa branca, alguma coisa do tipo aqui, mas é só por nada de graxa grafitada, né? Porque aqui ela pode gerar desgaste também, ela é meio abrasiva nesse caso aqui, né? Não seria legal. Muito bom. Outra coisa, compensação de pressão. Os motores, tanto do atuador de embreagem como de seleção, ele vai ter uma membrana, como se fosse uma válvula, né? Para que quando tem a rotação rápida do induzido do motor, ele vai, para não gerar uma pressão, ele tem um respiro. Mas também ele é um respiro que não pode entrar água. Mas é limitado, é claro, né? Se você estiver entrando numa enchente, pode ser que ele venha a dar algum problema.
Aqui o Paulo também está fazendo uma pergunta, Paulo Cadão. Posso usar spray grafitado para lubrificar? Poxa vida, antes de, eu até falei da graxa, né? Eu evitaria, viu, Paulão? Tudo que for grafitado, ele tem, né? A gente parece que não percebe, né? Mas ele tem uns micro grafitezinhos, né? Que é grafitado, e ele pode criar aí um abrasivo. Muito bem, tá. Eu tenho um aviso para dar aqui pro pessoal, o Bruno tá me lembrando. Avisar que o fórum presencial da APTA é em Santo André. Isso, informações no site. Legal, boa. A gente vai ter um fórum, né, em novembro e vai ser aqui próximo, vai ser em Santo André. Então entrem no site, entrem em contato com o pessoal aqui, né, como é que é todo o trâmite, vai ser bem legal. Vai ter palestra do pessoal que vem de fora, né, a gente queira ou não queira, pessoal, por mais que a gente estuda pra caramba, tá aí se desenvolvendo, mas o Brasil ainda está engatinhando em transmissão automatizada, né? Seja como for. Então vem pessoal de fora que já está na estrada faz tempo, né? Pessoal, não sei se dessa vez vem o pessoal da Sonics, acredito que sim. No último fórum veio o Cal, gente boa pra caramba. Então a gente tem esse suporte também do pessoal de fora. Acho legal. Entrem em contato, bem lembrado pelo Bruno aqui. Muito bom. E aí, gente, ó, cara, parece que passa rápido, né? Fazer o quê? Mas passa mesmo. Para mim é uma alegria muito grande cada vez que a gente conclui. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos. E o mais importante de tudo, não é só pelo uma hora que a gente fica junto aqui, nem sei quanto tempo, deu mais ou menos 1h. 1h10, estou dentro da previsão aí, mais ou menos. Mas é pelo esforço que cada um faz. Espero que sejam informações realmente de que vão ajudar vocês no dia a dia, que vocês possam usar e que façam um bom trabalho, atendam bem o cliente, né? E estejam sempre ligados nos seminários à frente que vai ter. Agradeço a todos, uma boa noite a todos, realmente. Abração para o pessoal todo que está nos vendo aí. Ah, não mandei para ele, vou mandar especial aqui para o Adriano, lá de Minas Gerais, que é um cara parceirão, é a outra, né, no caso, franquia da APTA. Abração, Adriano, me perdoa, eu estava esquecendo de você, mas lembrei no 45 do segundo tempo. Valeu, velhão, até a próxima.